Olá, estamos começando mais um Gente Interessante. Hoje nós estamos recebendo um renomado médico homeopata para falar a respeito de medicamento e automedicação, que é o Dr. Renan Marino. Ele é um médico formado pela Faculdade de Medicina daqui de Rio Preto e você vai gostar muito a respeito desse assunto. Gente Interessante está começando. Hoje estamos recebendo aqui o Dr. Renan Marino. Ele é médico, homeopata e pediatra, formado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, pela FAMERP em 1979, e ele também é mestre em Ciências da Saúde, também formado pela FAMERP, e também assumiu o cargo de vereador em São José do Rio Preto ano passado, durante o período de gestão em que ele foi substituto. Doutor Renan, muito obrigado por comparecer a Gente Interessante, falar a respeito de automedicação. Muito obrigado pelo convite, é um tema importantíssimo, sabe, que tem impacto direto nas nossas vidas e vamos falar um pouco sobre isso. Vamos. Tem dois temas assim extremamente importantes, né? Hoje nós falamos que a medicina hoje trata da dor, né? Basicamente a dor da alma e a dor do corpo. E são medicamentos diferentes e um pode influir sobre o outro. E há médicos ainda que optam por homeopatia, como é o caso do Dr. Renan, ou alopatia, que são medicamentos formulados pelas indústrias farmacêuticas. Doutor Renan, eu gostaria já de primeira. Sim. Qual é a diferença entre homeopatia e alopatia? Sim, Cassis, ótima pergunta. Queria fazer só um contraponto, Cassis, que na verdade eu transito nos dois mundos, sabe? Que eu também sou médico emergencista, sabe? Urgência e emergência, né? E não tenho nenhum preconceito contra a alopatia. Tenho preconceito, sim, contra os abusos, tanto da homeopatia quanto da alopatia, né? Quanto abusos? Abusos de ambas as partes, certo, que a gente é capaz de identificar. Então, assim, eu considero assim, que elas são complementares, que eu acho que é um preconceito que quem está de fora muitas vezes não entende, ou pensa que é uma opção de uma coisa ou outra. Mas o que difere um medicamento de outro? Então, difere a ação em receptores ou não. Então, a homeopatia, ela trabalha com o conceito de efeito secundário. Então, é diferente do princípio farmacológico alopático, que tem que ter uma conexão do princípio ativo com o receptor. A homeopatia, não. Mas os dois não são feitos de produtos da natureza? Sim, mas é que o processo homeopático, ele faz uma diluição a tal ponto que as medicações convencionais de homeopatia, elas estão acima do que nós chamamos número de Avogadro, que é o 6,023, 6,02 vezes 10 elevado a menos a 23. Esse número, quando você faz as diluições, rapidamente, em 10 CH, você já não tem mais vestígio material. Você tem algum tipo de informação que ficou ali da substância inicial. Então, isso vai interagir não no receptor, porque ali não tem molécula nenhuma. Ele vai interagir no corpo vital do indivíduo. Então, aí é um outro conceito. Homeopatia e acupuntura são medicinas vitalistas. Elas atuam por ressonância de uma com o corpo vital. Associação. Da medicação, ela tem um campo magnético, energético, que entra em ressonância com o corpo vital do indivíduo. E quando você opta por um e por outro? Em geral, quando a gente trabalha assim, com casos crônicos, que você quer desensibilizar, ou quando você trabalha com casos emocionais, você até citou, acho interessante a gente voltar a falar sobre aquele assunto de dor do corpo, dor da alma, é uma coisa muito interessante, né? A homeopatia, ela tem uma profundidade que muitas vezes você levaria, assim, anos de uma psicanálise e que você pode, como a medicação atinge os níveis psicológicos subconscientes, você pode rapidamente, com a homeopatia, por exemplo, resolver um trauma muito sério, que a pessoa tem dificuldade de acessar, né? Então, na minha opinião, eu creio que ambas, de fato, são complementares. Mesmo em criança ou adulto? Tanto faz, em crianças, adultos, idosos, né? Uma coisa curiosa que nós passamos a vida toda percebendo, que as pessoas contam e falam, mas isso daí é emocional. Sim. Mas não importa, a dor emocional se torna uma dor verdadeira. Sim, Ela claro. é uma dor verdadeira e tem que ser tratada como tal, ou não.
Sem Então, dúvida. quando você tem essa somatização, e você tem que tratar a dor da alma e a dor do corpo. Sim. A dor é da alma. Eu acho que depois ela, assim, na maior parte das vezes, nesse sentido humano, né? E ela vai somatizando, ou ela vai muitas vezes se fixando, mas enquanto a gente não resolve o conflito psicológico profundo, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho assim, que me chama muita atenção, Cassias. Hoje eu percebo que há um exagero em se prescrever medicações ansiolíticas, tranquilizantes, né? Inclusive, Parece que lembrando... todo mundo, para dormir, agora está precisando tomar alguma coisa. Também, isso aí também. Mas lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo, que faz uma referência à depressão e a uma coisa muito triste, seríssima, né? Cada vez mais aumentando no mundo, que é a questão Que é do o suicídio. suicídio. Né? Então, Inclusive entre jovens. entre jovens, principalmente, isso mesmo. Então, eu percebo que está ocorrendo o seguinte: há uma confusão muito grande hoje entre tristeza e depressão. Então, por exemplo, a tristeza ela é um fenômeno e um fato próprio da gente existir. Ela sempre vai existir. E, para a gente lidar com a tristeza, a gente precisa fazer o que nós chamamos de processo de luto. Nós precisamos resolver aquilo. Aquilo tem que ensinar alguma coisa para a gente. Botar um ponto final E naquilo. nós não vamos colocar um anestésico aí, uma droga tranquilizante, um antidepressivo, simplesmente para você se comportar meio como um zumbi, insensível, segue a vida, não resolve aquilo, e aquilo vai trazer consequências mais sérias. A medicação ela vai passar a não agir tanto, por uma questão de tolerância que ela vai desenvolvendo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me chama muita atenção. Sabe, a gente tem que lembrar que a tristeza é humana. E nós temos que resolver a tristeza não medicamentosamente. Com homeopatia, sim, porque ela não vai causar dependência e ela vai ajudar o indivíduo a se conscientizar e entender aquele processo e resolver. Sabe, seja uma coisa boa ou ruim, ela não pode continuar existindo no tempo, no espaço. Ela tem que ser resolvida. Os remédios que nós compramos, eles têm vantagens sobre o manipulado ou eles são equivalentes? Eles são equivalentes, se a farmácia for séria. Aí é um fator que você é imponderável, né? Mas se a farmácia é séria, vai seguir rigorosamente, ele tem que ser a equivalência exata, sabe? Essa que é a questão. E a maneira da pessoa tomar, vamos supor, ela corta o comprimido é de 500 miligramas. Sim. Ela cortando, ela não está tomando 250 miligramas. Não, ela não está. Ela pode Ela estar está tomando mais ou tomando menos. menos de 500 miligramas. Sem dúvida. Né? E acontece muito isso das pessoas se automedicarem. Sem dúvida. Resolverem tomar ou não remédios por sua conta. Sim. Mastigarem, ou cortarem, tomarem horários variados. A cápsula é pior ainda, porque Pois a cápsula você perde de vida, né? A quantidade. Qual Né? que é o risco da automedicação, Renan? Eu considero assim, vamos fazer uma bifurcação aqui do tema, né? Vamos colocar assim, automedicação e autoprescrição. O indivíduo que se automedica com orientação, com consciência, uma medicação simples, que ele já sabe que ele vai ter que lidar, a mulher com aquela cólica todo mês, com um TPM, o que for, com a cólica menstrual, o homem ou a mulher que tem um quadro que se repete às vezes de uma enxaqueca, ele sabe que é aquele medicamento que ele toma conforme foi orientado, quando tiver a dor. Isso seria uma autoprescrição, uma automedicação. Vamos definir bem, uma automedicação consciente. Entendi. Essa é até aceitável, né? Agora, o que se condena é a autoprescrição, ou de terceiros, ou do próprio indivíduo para si mesmo, de um medicamento que não necessariamente está bem indicado e que muitas vezes vai ter uma tendência de se prolongar no tempo e aí começar a acentuar os efeitos colaterais. Então, eu acho assim que tem que fazer essa separação. Nem tudo é para a gente sair correndo no médico. Tem coisa que a gente já sabe como lidar, o medicamento não traz muitos riscos, então a gente pode fazer aquilo. É até bom para não impactar esse monte de gente que vai sem necessidade num pronto atendimento, quando deveria estar indo ou no consultório ou numa UBS, não no pronto atendimento, né? Certo? Que não é uma urgência, emergência, né? Então, eu acho interessante separar essas duas coisas. Eu acho que existem algumas coisas que são interessantes para ser discutidas. Eu havia até comentado em off com você que é quase que impossível ler as letras do bulário. Sem dúvida. Muito pequenas. A gente não consegue enxergar essas letras de tão pequenas que são. Sem dúvida. Imagina que pessoas de mais idade que precisam tomar alguma medicação e precisam de alguma orientação que o médico mesmo tendo prescrito, ela não as tem,
Ele não consegue enxergar. E ele pode tomar medicações erradas de maneira errada. Isso não é muito mais frequente, Cassias, do que a gente imagina. É muito mais frequente. Realmente, e isso é uma falha grave que tem que ser corrigida urgentemente. Sabe? A bula tem que ter menos informações, sabe? Só as informações essenciais e com uma letra que possa ser facilmente lida, entendeu? Às vezes, com lupa, eu não consigo ler. É complicado. Porque o laboratório quer se eximir de responsabilidade, Sim. escrevendo tudo, que Exatamente. pode matar, pode Ele fazer, quer e não livrar a orienta responsabilidade adequadamente, né? Isso lembra aqueles contratos fraudulentos, sabe? Que põe aquelas Aquela letrinhas letrinha que não ninguém lê, consegue ler. e depois você vai responder. Olha, a gente compra medicamentos em farmácia, muitas vezes o médico prescreve, e a gente tem dificuldade de ler ou entender aquela letra, a gente fica à mercê do farmacêutico, né? E eu tenho muitas outras perguntas para fazer, mas eu vou para um rápido intervalo e voltamos num minuto. Não saia daí. Dia 10 de março, tanto de manhã como à noite, teremos uma grande triagem, uma triagem geral com todos os tratamentos que fazemos aqui na faculdade. Um percentual muito grande desse tratamento é gratuito, então convidamos a todos que precisem para nos procurar. Só ligar na faculdade e agendar que estaremos esperando. Apresentamos a Unipós Unorp, referência internacional no ensino da odontologia. Professores altamente qualificados, mestres e doutores que vão te preparar para além da técnica. Competências de desenvolvimento pessoal e negócios proporcionarão as habilidades necessárias para você trilhar uma carreira de sucesso. Inscreva-se já para o Vestibular em Odontologia 2020. Unipós Unorp. Mais que uma graduação, uma transformação. Olá, estamos de volta com gente interessante. Hoje recebendo o médico homeopata, Dr. Renan Marino. E nós estamos falando de medicamento. Ele é, além de médico homeopata, ele é pediatra também, formado em Faculdade de Medicina aqui em Rio Preto. E também mestre em área de ciências da saúde. Nós estamos falando sobre automedicação e eu quero continuar fazendo uma pergunta para o Renan a respeito, quando a pessoa toma um medicamento e ela anda enjoada e ela acaba por vomitar, Sim. o que ela deve fazer? Ela deve tomar medicamento outra vez? O que ela deve fazer? Nós consideramos, Cassias, que se o indivíduo vomitar em até um período de 30 minutos, ele praticamente não foi absorvido. Ele estava ainda ali no estômago mesmo, tanto que ela vomitou toda ou a maior parte. Então ele tem que repetir. Repete. Entendi. Toma como se não tivesse tomado. Toma de novo. E no outro caso, na vertente oposta, se ele está com diarreia, cólicas, com compulsiva, o que ele faz? Ele repete o medicamento? Qual é o tempo que ele deve dosar ou o medicamento já fez efeito? Então, aí é o seguinte, se ele considerar que o medicamento está causando a diarreia, seria interessante ele comunicar ao médico se está tendo algum problema com a medicação em si. Se a diarreia fazer parte do quadro dele, ele deve simplesmente continuar tomando a medicação. Mas se ele desconfiar que foi causado pelo medicamento, e esse quadro pode até se intensificar, agravar, seria bom analisar se é o caso de trocar ou não. Me fala uma coisa, no caso até da homeopatia, que a gente comentou sobre a seriedade ou a eficiência da farmácia e manipulação, os genéricos também passam por esse mesmo critério? O genérico, assim, tem uma coisa muito interessante, que a gente tem que considerar. Em tese, a equivalência do genérico com o medicamento de referência tem que ser, assim, idêntica. Os dois têm que ter a mesma eficácia, a mesma eficiência. Acontece que há uma confusão muito grande entre o genérico e o similar. Então, por exemplo, tem muitos medicamentos que a gente imagina que está tomando genérico, que é uma marca, entre aspas, fantasia, e que depois você descobre que, na verdade, ele é um similar. Entendi. E, nesse caso, faz diferença. Eu tive uma comparação dessa, que me parece que a finasterida só é produzida em Londres pela Merck Sharp Dohme. E eu tomei esse remédio, tomo mais de 28 anos, remédio para queda de cabelo, e, na verdade, descobriram casual, porque era um remédio usado para tratamento de problema renal. E acabaram percebendo que fazia o cabelo crescer. Como a maioria dos medicamentos, Sim. algum efeito secundário, colateral, é mais interessante do que o próprio medicamento. Exatamente. Aí eu te pergunto, como é que é possível alguém vender finasterida mais barato do que o próprio laboratório que produz? Então você já começa a criar uma certa estranheza em relação ao produto, a seriedade da eficácia dele. Sem dúvida. Aí... Não é? E na forma da pessoa tomar, ingerir, se eu mastigo, eu abro uma cápsula, eu partilho, Sim.
qual que é a Então, diferença? O que pode se interferir? O que interfere é assim, por exemplo, se o indivíduo vai tomar um comprimido e ele corta ao meio, achando que ele vai tomar só aquela dose, ou o comprimido é de 500, ele está prescrito que ele pode tomar 250. Não é correto, porque nunca vai ser exato, então vai comprometer a dose real. Agora, se o indivíduo vai tomar um comprimido de 500, ele acha a cápsula muito grande. Se ele partir e não deixar que tenha nenhuma perda, e para tomar as duas metades, não vai fazer diferença. Entendeu? Então, são dois casos diferentes. Né? A questão de facilitar a deglutição e a questão de tentar uma dose X, assim, meio a olho. Não vai dar certo, né? Da cápsula, pior ainda, né? Então, em geral, tem comprimidos que já vêm com a referência. Por exemplo, por exemplo, você pega lá um albendazol, certo? Que é uma das marcas, por exemplo, Zentel. Então, assim, são comprimidos mastigáveis, que é para vermes em geral, ascaris e tal, até giardia, né? Então, porque ele vai facilitar o processo. Se ele for mastigado, é melhor do que ele começar a atuar mais rapidamente, né? E tal. Então, eu acho assim que a referência, se você vai tomar antes ou após uma refeição, de estômago vazio ou cheio, tem relação com o grau de absorção que ele vai sofrer. Seja com a presença de sais biliares, que vão facilitar, né, e tudo mais. Então, por exemplo, é curioso, eu estava vendo uma fala do Dr. Coimbra, Cícero Gali Coimbra, esse médico da Unesp, da Unifesp, que revolucionou o tratamento de esclerose múltipla, com altas doses de vitamina D, e ele estava dizendo, assim, olha, eu penso que a vitamina D precisa ser prescrita em doses oleosas sublinguais, e o indivíduo segurar alguns segundos antes de engolir, porque a absorção da draga não é a mesma dessas gotas. Entendi. Quando feita. Então, assim, são detalhezinhos, né, que tem relação com todo, se é mais hidrofílica ou lipofílica. Então, acho que tem toda essa relação do indivíduo observar como Além foi do que o prescrito. medicamento pode ter ações diferentes, de organismos diferentes. Sem contar isso, sem contar... Peso... Sem contar a individualidade, né? Homem, mulher, criança. Os sistemas enzimáticos, do citocromo, da oxidase, aquele monte de coisa. Em breve, Cassis, a gente vai ter a medicação prescrita exatamente de acordo com a nossa genética, com o nosso genoma. A nossa dose, a minha dose pode não ser a tua e vice-versa. A minha dose ideal para atingir uma vida média tal, uma concentração plasmática exata, entendeu? Você sabe que nós já vivenciamos isso em 82, eu estava em Londres. Os remédios não vinham embalados como vem aqui no Brasil. Era feito individualmente, sim, a dose para cada indivíduo. Sim. E mesmo porque você tem remédios que sobram na caixa, né? E o que se fazer com esses remédios que sobram? Então, esses remédios, Cassis, é uma coisa muito séria. Eles têm que ter um descarte pela vigilância. Porque eu vou te falar uma coisa, olha, se a gente, uma coisa que eu já falei na minha breve passagem pela Câmara, eu falei, mas não teve eco, mas eu vou falar para você o seguinte, eu gostaria muito que a gente fizesse uma análise farmacológica em nível nanotecnológico da água de Rio Preto, porque eu sei que ela vai acompanhar o padrão, não é de Rio Preto só, vai acompanhar o padrão das metrópoles, das grandes metrópoles, que a gente identifica alta concentração de hormônios, Bactrim, tetraciclina, amoxicilina. Então, e isso é muito sério, que já está impactando, né? Por exemplo, uma das causas de feminilização de meninos é considerada que seja a quantidade de hormônios na água, entendeu? Então, e muitas vezes as pessoas pegam esses medicamentos e jogam e dão descarga. Entendeu? Isso vai pro esgoto. Isso não é filtrado. Quando fala água é limpa, o poro retém aquelas coisas imensas, né? Mas o medicamento, ele está aí na água. Nós estamos tomando um monte de medicamento. Eu acho que isso a gente tinha que evoluir o sistema de água e esgoto, tinha que implantar esses filtros em nível de nanotecnologia, porque isso já está impactando na saúde. Olha a gravidade do descarte dos materiais. Sem dúvida. Dos medicamentos, dos remédios, sem contar aquele remédio, tem um fato que o indivíduo toma e vai pelo esgoto mesmo. O indivíduo ele vai eliminar, ele vai urinar, e que tem um nível, né, também dos medicamentos isso volta para o peixe, que contamina o peixe que nós consumimos. E a água que nós tomamos. Tomamos banho, muitas vezes filtra, mas tomamos porque o nosso filtro não retém aquilo. Entendeu? Você não precisa parar de tomar água e também tomar água em excesso, né? Você pode deixar que são doses muito pequenas. É um fato curioso na universidade.
a gente tem que considerar que isso passa na cabeça do cidadão também, do indivíduo que fez uma cirurgia conosco na universidade, e depois nós fizemos a prescrição para ele. Ele falou, mas eu não preciso de prescrição. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, mas porque minha sogra morreu e em casa está cheio de remédio. Aí eu falei, mas você vai tomar esse remédio? Mas eu vou fazer o quê? Vou jogar fora? Eu tenho que tomar. Então, a cultura popular, às vezes, é hilária, mas é extremamente perigosa. Perigosa. Porque as pessoas estão fazendo uso indevido de medicamento e, às vezes, o uso de medicamentos perigosos. Que imagina que a sogra dele devia ter mais idade do que ele, podia estar tomando psicotrópico ou quimioterápicos ou sei lá o quê. Sem dúvida. Ô Renan, e bebida alcoólica, ela compete com os medicamentos? Ela compete no seguinte sentido, como tudo vai se passar no fígado na maior parte das vezes, então a questão enzimática, se o indivíduo ele pode aumentar ou diminuir o ritmo que ele vai metabolizar. E com isso ele pode excretar certas drogas mais rapidamente e aí ela vai fazer menos efeito. Então, é real, não é só um capricho, não beba uma cervejinha e tal. Não, uma cervejinha não vai fazer diferença. Estou falando assim, não beba, né? O indivíduo chegar ao absurdo de tomar com uísque, por exemplo, né? Que tem uma graduação alcoólica mais alta, né? Então aí pode competir sim. Entendi. Sabe? Aumentando a velocidade de excreção. É o que eu imagino, o indivíduo excreta os antibióticos normalmente, citando apenas antibiótico, que é o caso em questão, né? Porque a gente opera ou faz algum procedimento, tem que tomar, não pode beber, não pode comer comida gordurosa. E eu aviso assim, olha, se você tem uma infecção instalada séria, evite tudo que dificulte a absorção dos alimentos. Certo. E do medicamento também. Perfeito. Mas se for preventivo, não exagera. Sim. Toma cuidado com exageros. Com exagero, exatamente. Apenas com exatamente. isso daí. Perfeito. E a interação de medicamentos, Renan? Por exemplo, a gente percebeu, ou infelizmente, tivemos alguns casos aqui a correr até de suicídio, até de óbitos, produzidos por interação medicamentosa. Sim. Porque o suicídio não quer dizer que ele vai pular apenas do indivíduo, de um prédio. O indivíduo pode se suicidar tomando medicamento, e acontece muito. A gente vê inúmeros casos, inclusive, de artistas pode ser até famosos. acidental, né? E essa interação, como é que controlar isso? Então, essa interação, ela tem que ser assim, nós temos que ter um trabalho preventivo e de chamar atenção, como você está chamando, certo? Você está fazendo um serviço muito importante de saúde pública, né? Então, por exemplo, o indivíduo, ele ingere sistematicamente anti-inflamatórios à base, por exemplo, de diclofenaco com paracetamol. A chance dele ter, sabe, um quadro renal importante é muito grande, sabe? É muito grande que ele vai ter um problema renal sério. Ele vai perder a função renal, entendeu? Se ele tomar isso durante meses. Então, são medicamentos que estão disponíveis e ele acha que ele pode juntar e tomar indefinidamente. Ele pode produzir uma lesão séria no Uma lesão renal séria, ele vai perder o rim. Gente, eu tenho muitas perguntas para fazer, mas eu vou fazer duas, porque eu tenho só 2 minutos para terminar o programa. Mas as perguntas são muito grandes. Eu gostaria de saber, por que o jejum ou depois da refeição, quando os medicamentos são indicados? E gostaria que você falasse a respeito do teu projeto do paracetamol para o tratamento do Aedes aqui em Rio Preto, da dengue. Se você puder me falar, pelo menos dar uns tópicos, só para a gente saber o que você pensa a respeito. A questão da ingestão, que é mais rápida, né, tem a ver com aquilo que eu falei, sabe? Se o medicamento tem essa natureza lipofílica, hidrofílica, se for hidrofílica, é melhor que seja em jejum. Se for lipofílica, é melhor que seja após, porque ele vai ser facilitado com os alimentos, porque vai ter a secreção biliar, que vai favorecer, né, a absorção dele e tal. Agora, a questão do paracetamol, Caxias, olha, hoje nós temos que lembrar que o paracetamol, no começo, quando começou essa polêmica toda, não era tão claro a gravidade que representa o paracetamol. Porque hoje na Inglaterra, ele já é considerado o principal causador de mortes por suicídio. Você tem uma ideia, exatamente. Inclusive, levou o governo na Inglaterra, o sistema de saúde, a não ter mais a apresentação que é comum aqui no Brasil, que é 750 miligramas. Lá é 320. Porque hoje, nos Estados Unidos e na Europa, que tem uma estatística, aqui infelizmente não tem, a principal causa de transplante de fígado há mais de 20 anos seguidos é paracetamol. Então, o custo que isso representa para o sistema de saúde é muito alto. Então, eles estão agora partindo, nos Estados Unidos também, passou a ter essa prescrição de 320. O doutor Anthony Wong, aqui da USP,
ele, que faz parte de um comitê da ONU, da Organização Mundial de Saúde em relação à farmacovigilância, ele propôs, né, que também seja adotado nos Estados Unidos a apresentação de 320. É para dificultar atingir a dose, porque a dose tóxica é muito pequena, é 4 gramas, que seria o indivíduo tomar 4 comprimidos de 650. A partir disso, já começa o risco de fazer a necrose hepática. E a necrose hepática, ela acontece assim, 90% entra num processo que eles chamam de glicuronização, que é tranquila, isso não tem efeito assim, drástico para o organismo. Os 10% que são via citocromo-oxidase, esses 10% que são o problema, porque eles só neutralizam um metabólito que se forma do paracetamol, que é o NAPQI, que é N-acetil-parabenzoquinona esse nome feio aí, se tiver glutationa. Agora, se o indivíduo tiver com febre a mais de 12 horas, com diarreia a 24, se ele tiver com uma virose, por exemplo, a dengue, os níveis de glutationa desaparecem do corpo. Então, não neutralizando esse metabólito ativo, né, o indivíduo faz uma necrose hepática e não é... Direto, já com comparação. Direto. Então, por exemplo, aquele indivíduo na Inglaterra, o indivíduo está deprimido, e o indivíduo sabe e ele está com a intenção de se matar. E o que ele faz? Se ele ingerir essa dose que eu te falei, 750. se ele ingerir 4, ele começa a ter problema. Vamos falar que ele ingeriu o dobro. A chance dele morrer em 72 horas é muito grande. Então, por isso que eles começaram a controlar, inclusive, a dispensação do paracetamol na Inglaterra. Ela tem que ser feita mediante receita, tá? E ela tem que ser, se o indivíduo tem histórico de problema depressivo ou assim, algum transtorno psicológico, né? Ele só recebe um número mínimo de uma caixa por mês, porque para não dar chance dele ingerir muito de uma vez diante do impulso suicida e estando deprimido. Puxa vida, extremamente interessante. Eu fico assim, já querendo perguntar mais, mas nosso programa chegou ao fim. Infelizmente, o doutor Renan será e já está convidado a voltar a hora de a gente continuar com esse assunto extremamente interessante, extremamente informativo. Eu quero agradecer a sua presença, doutor Renan Marino, médico, homeopata, pediatra, formado aqui em São José do Rio Preto, e ele também é mestre em Ciências da Saúde, também aqui de São José do Rio Preto. E se você tiver alguma pergunta para dirigir, manda para o link, faça a pergunta que nós encaminhamos para ele, sabe? E você terá sua resposta com certeza, diretamente dele, ou num próximo programa, quando ele aqui vier. Eu quero também agradecer sua presença, sua atenção e te convidar para um próximo programa. Até o próximo.